Saudações, seres humanos, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que a palavra paganismo é uma forma inicialmente pejorativa das religiões monoteístas se referirem às pessoas que viviam no campo, às pessoas que eram duo ou politeístas e que não aderiam às religiões monoteístas, né, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo? Essa era uma maneira de você se referir às pessoas que viviam à margem desses centros urbanos, dessas urbes, que eram onde essas religiões monoteístas estavam. Essas pessoas que viviam à margem viviam no pago, viviam no campo, eram campestres, eram pagãs. E o paganismo naquela época se referia às pessoas que se relacionavam com a natureza, que cultuavam a natureza, que viviam integradas com o meio ambiente. Não eram simplesmente pessoas que cultuavam vários deuses, mas que estavam integradas com aqueles ciclos. Elas se conectavam com as plantas, se conectavam com os ciclos naturais para saber o momento correto de plantar, o momento correto de colocar os animais juntos para copularem, o momento certo da colheita, o momento certo da lactação, né, do parto dos animais, o momento certo até do abate dos animais mais frágeis num período de frio que não ia sobreviver a um frio muito rigoroso. Eles eram abatidos para que a carne fosse estocada e para que a pele fosse utilizada para aquecimento, para forrar os locais onde eles dormiam. Por isso que se fala, inclusive, que os sacrifícios aconteciam no sol e nos períodos mais sombrios. É porque aqueles animais não sobreviveriam necessariamente aquele frio intenso. Então, para que os animais não perecessem daquela forma, a carne era armazenada, era salgada, a pele era utilizada, então os sacrifícios aconteciam nesse período. O paganismo, ele se distancia, né, dessas outras religiões monoteístas, porque essas religiões monoteístas eram centradas na crença do evangelho, na crença de um livro, enquanto o paganismo ele era na verdade ele ainda é muito plural, mas naquele momento eles cultuavam os fenômenos da natureza. Então os deuses que davam nomes a uma montanha, os deuses que davam nome a um rio, aos deuses que batiam seus martelos nos céus e formavam raios. Então a gente olha para o paganismo como um culto aos fenômenos da natureza, que inclusive se manifesta nos dias atuais. O paganismo moderno, ele continua cultuando diversos deuses, ele continua se conectando hoje em dia, fazendo uma menção honrosa, continuando e tentando fazer essa religação, esse religare com os métodos antigos de culto à natureza. Hoje em dia nós não precisamos necessariamente, nós que vivemos em cidades, não precisamos necessariamente plantar para comer, mas nós precisamos trabalhar, nós sabemos o momento de trabalhar, o momento de receber o fruto do nosso trabalho, e conseguimos também observar outros ciclos que fazem um pareamento, que são equivalentes aos ciclos do passado. Nós tentamos nos conectar com a natureza que está ao nosso redor nos centros urbanos, nós buscamos também o contato com a natureza verde, com a natureza das praias, dos rios, para tentar entrar em contato não só com aquele local, mas com os espíritos desses locais, com os espíritos dos nossos antepassados e principalmente com o nosso próprio espírito. O que eu estou querendo dizer é que às vezes nós colocamos tantos pensamentos, tantos problemas e tantas máscaras, tantas camadas diante dos nossos olhos, que nós não conseguimos enxergar quem nós somos de verdade. Nós não lidamos com as nossas sombras, nós não encontramos mais a nossa verdade, e nós colocamos a influência externa, ainda mais nos dias de hoje, nos dias em que as redes sociais são tão importantes, nos dias em que a opinião alheia, a moda dita moda, e que nós tentamos, pelo menos no meio pagão, se distanciar de algumas dessas questões e entender quem nós somos de verdade, na nossa selvageria, na nossa crueldade e também na nossa amabilidade, na nossa delicadeza, na nossa poesia.
Esse é são algumas das características do paganismo moderno, desde o trabalho com os espíritos antigos, o contato com a natureza, o contato com a nossa sombra, o contato com os espíritos, o contato com os deuses, com os elementais, a prática da magia, a prática da feitiçaria, do invisível. O paganismo hoje em dia também é tudo isso. A prática de cerimônias, né? As pessoas falam, mas pagãos fazem muitos rituais, mas o ritual ele é inerente ao ser humano, ele é inerente à religiosidade, às religiões. As religiões católicas, a religião católica tem missa todas as semanas, vários dias da semana. As igrejas evangélicas têm muitos cultos, né? O rezar antes de dormir, o rezar na hora de acordar, o rezar antes de comer. O paganismo não é diferente, só que a nossa prática é um pouco diferente. Não é assustadora, só é diferente. O respeito é muito interessante se a gente conseguir entender o que o outro está fazendo. Então não se assuste, se você tiver dúvida, pergunta. Se você está chegando agora no paganismo, seja muito bem-vindo. Agora é a hora de testar, de aprender, de ler e de errar. Então tente, pratique, converse, leia. Converse com os mais velhos, converse com os mais experientes. O paganismo não morreu. O paganismo ele se transformou. O paganismo ainda é presente. A bruxaria, talvez a maior das manifestações em muitos caminhos. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se você já está nesse caminho há mais tempo, seja uma referência positiva para os que estão chegando. Se você está nisso há mais tempo ainda, esteja disponível para aqueles que ainda não sabem. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais do paganismo e espero que essas palavras reverberem através de outras pessoas também. Um beijo para todo mundo, até mais, tchau, tchau.